Sai uma nova notícia aqui, essa é do Matheus Coutinho, do UOL, já está na nossa página. Alexandre de Moraes intima Defensoria Pública a atuar em ação contra Eduardo Bolsonaro. Para quem está conosco na TV, o intervalo, eu vou ler essa notícia aqui no nosso YouTube. Vai lá, canal UOL no YouTube. Vamos embora. 12h e 24 minutos. Vou aqui abrir a reportagem do Matheus Coutinho, dizendo o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou a Defensoria Pública assumir a defesa de Eduardo Bolsonaro na denúncia contra ele. O ministro mandou acionar a Defensoria após o deputado não responder à intimação por edital. Como ele está nos Estados Unidos e não quis acionar seus advogados no Brasil, ele foi intimado por um edital. Intimação é necessária para a denúncia seguir adiante, avançar. Todos os denunciados têm que ser comunicados formalmente. Moraes deu 15 dias para Eduardo responder. Como não foi localizado no Brasil, o ministro mandou a corte adotar esse procedimento. O prazo se encerrou ontem. Com isso, o ministro mandou intimar a defensoria para representar o parlamentar. Bolsonaro está lá, Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos desde fevereiro. E aí, professor Mairovitch, agora a defensoria vai tem que defender Bolsonaro. É o procedimento, né? Não tem outra saída. Olha, vai aparecer, aliás, a gente já falou disso em outra ocasião, uma questão jurídica importante. Qual seja, o que diz o Código de Processo Penal, que foi alterado. Antes se podia julgar as pessoas citadas por edital e que não comparecessem à revelia. Era o chamado revel. Hoje a lei processual exige uma citação pessoal, ou por edital, quando o acusado não comparece, diz a lei que o processo fica suspenso. O Moraes está aproveitando esse procedimento para dar uma oportunidade para ter defesa, mas está indicando que ele vai ser decidido se vai ser recebida ou não a denúncia. Mas e a regra processual que exige a citação pessoal para um processo criminal ter sequência, ter prosseguimento? O que eu quero dizer é que Moraes está usando de um entendimento mais moderno de que o Eduardo Bolsonaro sabe de tudo, está acompanhando tudo, inclusive já se manifestou sobre a denúncia, disse que ela é inepta em redes sociais. Então, como é que vão entender o Código de Processo que está com todas as letras, ou seja, o processo é suspenso quando aquele que é citado tem uma citação que precisa ser pessoal e não comparece. Então, essa é a questão jurídica que vai ser agitada. Estamos de volta. Para quem está conosco na TV, agora todo mundo aqui junto. Vamos lá, Sakamoto, entender esse processo contra Eduardo Bolsonaro e essa tentativa, né, de Alexandre de Moraes informar a ele a respeito disso. E agora a Defensoria Pública vai entrar em jogo. Eu acho que o Walter explicou muito bem do ponto de vista jurídico, com essas limitações. Do ponto de vista político, né, para o Eduardo Bolsonaro é ruim, né, isso, né, porque o negócio dá andamento na justiça, o que acaba gerando, consequentemente, uma pressão no Congresso Nacional que tem se furtado, né, a cassar o mandato do deputado. Está buscando formas de justificar as faltas que ele cometeu, né, nos Estados Unidos, onde ele está neste exato momento, né, não num afastamento autorizado, porque esse prazo ele já gastou, mas está nos Estados Unidos, né, para tentar fomentar ações, incitar ações do governo norte-americano contra o Brasil, para, neste exato momento, tentar forçar o Congresso Nacional a aprovar uma anistia para seu pai e para outros golpistas do 8 de janeiro e todo o processo golpista anterior. Então, o
o Congresso Nacional poderia já ter cassado. Há muita reclamação do Centrão, da direita, da esquerda. Da direita porque o Eduardo Bolsonaro está jogando no lixo, né? A imagem, né? Toda a discussão, toda a temática do nacionalismo para a direita. Ele está falando, olha, não, joga no lixo, a gente não tem nenhuma preocupação com isso, a gente quer mesmo é trair a pátria para poder forçar os Estados Unidos a causar um problema para o Brasil. E ajudando a esquerda, ajudando Lula, o principal cabo eleitoral hoje do Lula é o Eduardo Bolsonaro. Né? Então você tem isso sem contar os problemas para as empresas e para os trabalhadores brasileiros. Tem muita gente chateada no Congresso, só que estão segurando. Tem processo sendo analisado, vai ter relatório na Comissão de Ética, relatório favorável ao Eduardo Bolsonaro. Então tudo isso acaba, na verdade, sofrendo pressão quando o Supremo Tribunal Federal, do outro lado, fala, olha, a gente está avançando. Então, a cassação ou alguma coisa pode não vir através da Câmara, mas a punição vai vir aqui por tentativa de influenciar, por tentativa de atrapalhar o processo judicial que analisava a tentativa de golpe de Estado do pai dele, né, incluindo, inclusive, o ataque à soberania no meio do caminho. Essas táticas, né, Josias, para que as pessoas atrasem o seu processo, são muito conhecidas, principalmente pelos políticos, né? E nesse jogo de gato e rato, de Tom e Jerry, o Eduardo Bolsonaro tem levado a pior, né? Porque a situação dele, ele fala demais, mas fala demais só nas redes sociais, é muito valente nas redes sociais. E nos autos do processo, onde ele deveria se defender adequadamente, ali ele silencia demais, se zanga muito com o andamento dos processos, dos procedimentos judiciais contra ele, das investigações, mas silencia justamente no local onde ele deveria falar com mais ênfase, com mais intensidade. Ali ele pode se defender, né? Se é lícita a atuação dele nos Estados Unidos, se não há tentativa de coação no curso do processo sobre a trama do golpe, em que o pai dele foi condenado, então a hora de ele se defender era ali. O Alexandre de Moraes, à luz aí das restrições legais que o professor Walter mencionou, ele tem procurado ser cuidadoso no sentido de revelar algum esforço para notificar o Eduardo Bolsonaro. Primeiro, ele mandou notificar nos endereços conhecidos dele. No gabinete, se ele ainda se diz deputado, está lá um gabinete com portas abertas, usufruindo, sorvendo dinheiro público para pagar o salário dos auxiliares que estão lá, e alguns prestam até assessoria ao Eduardo Bolsonaro mesmo. Ele faz encomendas, manda ordens dos Estados Unidos para que sejam cumpridas pelos auxiliares que estão lá. Então tem um gabinete, tentou-se notificá-lo nesse gabinete. Ele tem uma residência em São Paulo, foi acionada também, o oficial de justiça esteve na residência e não conseguiu encontrá-lo. Há também residência em Brasília, também não encontrou. E o oficial de justiça mandou, dias atrás, para o Supremo, um ofício dizendo que não conseguiu encontrar, e como é sabido, todos sabem, até qualquer criança brasileira sabe que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, o oficial de justiça disse ao Supremo, olha, é impossível notificá-lo. E o Alexandre de Moraes, numa notificação ou num comunicado escrito, abriu um prazo por edital para que o Eduardo Bolsonaro e o companheiro dele nessa denúncia da Procuradoria, o Paulo Figueiredo, deu um prazo de 15 dias para que ambos apresentassem defesa. Não apresentaram. Então agora está o ministro acionando a Defensoria Pública para que faça, em nome do Estado, a defesa do Eduardo Bolsonaro nesse processo, né? O Alexandre de Moraes sinaliza que deve impor, em primeiro lugar, a aceitação da denúncia. Evidentemente, essa decisão terá que ser colegiada, né? A primeira turma, que é integrada por 5 ministros, além do Alexandre de Moraes, outros 4 ministros, vai ter que se pronunciar, inclusive sobre essas ressalvas que o professor Walter Maierovitch nos expôs aqui. Olha, pelo Código de Processo Penal, a notificação precisaria ser presencial e tal. A primeira turma vai ter que se pronunciar sobre isso, né? Aparentemente, o Alexandre de Moraes não estaria dando sequência, não estaria convocando a Advocacia da União
para fazer a defesa do Eduardo Bolsonaro se já não tivesse ali uma compreensão na primeira turma de que esse processo vai ter andamento. Então, logo será julgada a denúncia e, se convertida em ação penal, de novo a Defensoria Pública será convocada para fazer a defesa do Eduardo Bolsonaro. E se ele não tomar cuidado, Fabiola, logo, logo será condenado pelo Supremo, né? Será condenado porque todos sabem que ele tem ciência do que está acontecendo em relação a ele nessa denúncia, que está prestes a virar uma ação penal. Se ele não se defende, a Defensoria fará a defesa e muito provavelmente vai ser condenado, Fabiola. Então, o jogo de gato e rato, nesse jogo de gato e rato, quando a parte mais frágil do jogo só tem um buraco onde se esconder, normalmente costuma ser apanhado, Fabiola.